Quem não se comunica, se trombica, já dizia um velho apresentador de TV. A importância da comunicação. Esta é a lição número 7 da classe de juvenis. Para esta aula, os hinos sugeridos são 127, 151 e 210. Qual a importância da comunicação? Bom, em primeiro lugar, se nós observarmos a Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, do 1 até o versículo 9, ali na construção da Torre de Babel, por que eles não conseguiram continuar o trabalho? Primeiro, que era uma afronta a Deus. E segundo, é porque houve confusão na língua. Então, na comunicação, ninguém se entendia. Como não se entendia na comunicação, não conseguiam fazer o trabalho. É claro que ali era uma afronta a Deus. De qualquer forma, não conseguiriam. Mas porém, você vê a importância da comunicação. Hoje é da mesma forma. Se nós não nos comunicarmos, nós não conseguimos andar para frente. É claro, é certo de que em alguns casos você não deve falar para todo mundo. Você tem um plano, você tem um projeto, você não precisa ficar falando para todo mundo. Até porque quando você fala alguma coisa, as pessoas começam a cobrar de você. E aquele teu sonho, você já realizou? E fica aquela cobrança. Você acaba não conseguindo, muitas vezes, dar conta, né, de todo mundo, né? Fica dando satisfação para todo mundo. Mas, de um modo geral, nós temos que ter uma comunicação um para com os outros. Você precisa, por exemplo, se comunicar muito com seus pais, com a sua família. Então, a comunicação é de grande importância. E nós veremos nessa aula o tipo de comunicação que nós estamos tendo, a importância dela, o que nós estamos fazendo com ela. E se estamos usando ela a nosso favor, né? E a favor do reino. A importância da comunicação. Somos seres comunicáveis. Deus nos criou como seres humanos, capazes de nos comunicar. E como tudo o que vem de Deus é bom, a capacidade de comunicação é uma bênção. É muito interessante que a comunicação ela está presente em todos os lugares, tanto na questão humana quanto até nos animais também. Né? Alguns animais se comunicam de formas completamente diferentes de nós, é claro, né? Não sabem falar. Alguns até que falam algumas, como o papagaio, né? O papagaio fala muito, né? Inclusive o corvo também fala muito. Fala bem, inclusive fala melhor do que o papagaio. Mas a comunicação, o Senhor, ele, assim como o Senhor sempre usou a comunicação com ele, para com os anjos, né? Dele para com os anjos, com o próprio Espírito Santo, ali com Cristo. Então há sempre uma comunicação no sentido espiritual, na questão divina, né? Deus comunica aos seus santos. Então veja que a comunicação ela é uma capacidade, ela é uma bênção. Imagina, por exemplo, você ficar aí um dia inteiro sem poder falar nada, sem se comunicar com ninguém. Você vai se sentir uma pessoa presa, ainda que você esteja livre, mas se você não puder falar, fica uma situação muito terrível. Eu lembro que quando eu era garoto, eu vi um seriado que num dos episódios a personagem tinha que ficar parece que 24 horas sem falar, e era um desespero para ela, até porque era uma mulher, então ela é um desespero para ela queria muito falar, até porque tanto homem quanto mulher, e principalmente a mulher, tem essa questão de querer se comunicar, de querer falar, existe sempre aquela importância, aquele desejo de se comunicar. Então nós temos que ter isso em mente, a comunicação ela é uma bênção da parte do Senhor. Os benefícios da boa comunicação. Ao nos comunicar, construímos relacionamentos, compartilhamos experiências e conhecemos novas pessoas e também somos conhecidos por elas. Com quantas pessoas você se comunica? Você tem ideia? Não, você não tem ideia. Você não faz ideia. Por quê? Porque você tem a sua escola. Então na escola você se comunica com muita gente. No meio do caminho também. Dentro das conduções, por exemplo, se você usar um transporte público, por exemplo. Ou quando você vai ao mercado com a turma da escola, você tem sempre algumas pessoas ali no mercado que você vai se comunicar também. Então, existe a boa comunicação, ela faz com que nós tenhamos boas amizades e novas amizades. À medida que você conversa com uma pessoa, você acaba tendo amizade com essa pessoa.
Então você fazendo uma boa comunicação, você vai ter boas amizades. E se falando em comunicação, eu já falei aqui algumas outras vezes, mas é bom sempre lembrar, a comunicação ela é muito importante. No entanto, há momentos que nós não devemos nos comunicar. Quando? Quando estamos com raiva. Quando você está com raiva, quando eu estou com raiva, quando nós estamos com raiva, nós falamos coisas que nós não devemos. Então, no momento que você está com muita raiva e há uma discussão, o melhor a se fazer, por mais difícil que seja, e eu sei que é muito difícil, o melhor a se fazer é não falar absolutamente nada, é ficar em silêncio. Então, no momento de raiva, você não fala nada. Uma outra coisa também que é para ter uma boa comunicação, que eu também já falei aqui em outras oportunidades, é você não falar de uma forma irônica. Nunca fale de uma forma irônica. Por que não? Porque quando você fala de uma forma irônica, você verbalmente você está agredindo a outra pessoa e a pessoa vai se sentir ofendida. Então, quando uma pessoa se sente ofendida porque você falou com ironia, você perde a amizade daquela pessoa. Você perde a credibilidade, você perde o respeito. Então, o melhor a se fazer no momento de raiva, é não falar nada, é ficar em silêncio. Acalma, outro dia você conversa com a pessoa, quando você estiver mais calmo, mas naquela hora da raiva não. E jamais fale de uma forma irônica, né? Ou seja, você fala uma coisa e quer dizer outra, né? Então a pessoa vai sentir que você está ironizando e isso vai fazer com que a sua comunicação se perca, seja perdida, seja ruim. Então tenha sempre uma boa comunicação para quê? Para você ter boas amizades. A bênção da comunicação com Deus. Como servos de Deus, sabemos que a melhor comunicação que podemos desenvolver é com o nosso Senhor Jesus, através da oração. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Quando nós temos uma comunicação com Deus, quando nós oramos ao Senhor, que a melhor comunicação que nós podemos ter é com o nosso Deus, nós temos um relacionamento com Ele, nós teremos uma amizade com Deus. Então, quando você tem uma amizade com o Senhor, as coisas começam a dar certo para você. Você começa a ser uma pessoa ainda mais abençoada a cada dia. Porque como você ora muito ao Senhor, o Senhor vai falar com você. O Senhor falando com você, você sabe exatamente o que Deus quer fazer. Então você vai lá e faz. Ainda que às vezes tem coisas que parecem loucura, que Deus fala conosco que parece ser uma loucura. Mas é a mais absoluta certeza. Se Deus mandou você fazer, basta você fazer, por mais louco que pareça. Porque verdadeiramente tem situações que não faz sentido. Não faz sentido. Certa vez, lá com Josafá, né? O povo veio contra a nação e Deus falou o quê? Prepare os homens de guerra para ir pelejar. Não, coloque os músicos na frente. Coloca os músicos na frente e os soldados atrás. Ou seja, nós iremos enfrentar o adversário com música, com os instrumentos, ao invés de armas. Não estou entendendo. Não parece loucura? Mas foi exatamente isso que Josafá fez. E quando as pessoas iam, né, os músicos iam louvando ao Senhor, Deus colocou um espírito de confusão nas duas nações que vinham contra Israel. Uma brigou com a outra e Israel não precisou levantar uma espada. Mas aparentemente isso é uma loucura. E realmente, militarmente falando, humanamente falando, isso é uma loucura. Como é que você vai combater um exército fortemente armado com um instrumento musical? Então, quando Deus manda você fazer uma coisa, por mais louco que possa parecer, faça. E você só vai conseguir compreender isso se você falar com o Senhor, se você viver uma vida de oração com o Senhor. E lembrando, você ora ao Senhor, você está falando com Deus. Você, além da palavra, é Deus falando com você. Os perigos da falta de comunicação. Quais os fatores negativos da falta de comunicação? A falta de comunicação leva-nos à solidão e, portanto, nos distancia do propósito de Deus, que é a comunhão um com os outros. A falta de comunicação também produz um sentimento de vazio, afinal, os amigos virtuais não substituem os amigos de carne e osso. É verdade que no advento da internet, as redes sociais, o YouTube, por exemplo, aqui é uma rede social. Nós estamos cada dia mais conectados uns com os outros. No entanto, como eu gosto sempre de dizer, que as redes sociais aproximam pessoas distantes
e distanciam pessoas próximas. Quantas vezes as pessoas ficam em redes sociais, e eu aqui não estou falando para você não ter a sua rede social, não é isso. O ponto é, quantas vezes nós estamos perdendo o nosso tempo com redes sociais, com amigos virtuais, amigos esses que nunca, possivelmente a maioria deles nunca vão nos conhecer, nunca teremos uma amizade verdadeira, genuína, e nós esquecemos aquelas pessoas que estão próximas de nós. A internet, as redes sociais, acabam nos trazendo o quê? Um vazio, uma solidão. Por quê? Porque você só conversa com aquela pessoa online, você não tem aquela presença humana, aquele calor humano, o famoso olho no olho. E isso faz muita diferença. Quantas vezes perdemos tempo, né? Às vezes até mesmo com videogame, com internet, com aplicativos, com tantas coisas de comunicação, né? Que não deixa de ser uma comunicação, né? Uma questão tecnológica, mas nos esquecemos da presença. Porque, por exemplo, hoje, você é da geração que já chega com rede social, eu sou de uma outra geração, uma geração que não existia internet. Então, qual era o nosso barato? É ir na casa do amigo. Era ir na casa do amigo e passar o dia na casa do amigo. E por conta disso, a maioria dos amigos que eu tinha, e alguns deles ainda persistem até hoje, nunca teve problemas de saúde, por exemplo, com essa questão de solidão, por exemplo, de crise existencial. Por que não? Porque nós sabíamos que um tinha valor para o outro. Quando o seu amigo vai à sua casa, você sabe que ele gosta de você. Mas o seu amigo que está online, ele só te dá respostas prontas, só tem conversas prontas, não existe verdadeiramente uma conexão. Por exemplo, se o seu amigo ou sua amiga falar alguma coisa, é melhor você falar alguma coisa com ela, tudo que você fala com ela, ela vai concordar com você. Por quê? Porque ela não liga para você, tanto faz você estar vivo ou não, para ela é a mesma coisa. Então, eu me lembro, por exemplo, que nessa questão de rede social, eu tinha uma pessoa que eu me comunicava com ela lá de outro estado. E nós nos comunicamos durante muitos anos, mais de 10 anos conversando. E de repente a amizade acabou. Do nada, sem mais nem menos, ela parou de conversar comigo, nós paramos de conversar, apesar de eu saber muitas coisas da vida dela, saber da família dela. Mas a amizade acabou, porque era só uma amizade online. Essa amizade online, essa amizade virtual, ela acaba sem mais nem menos. Por quê? Porque ela não tem conexão. E a conexão aqui é interessante, né? Porque a internet ela é ligada por conexão de internet. Mas a conexão humana, ela não tem. E é isso que nos liga, a conexão humana. Qual o alcance negativo da falta da comunicação? A falta de comunicação alcança diversos níveis, a começar com nossa própria família. Nos tornamos mudos dentro de casa, sem a interação com os nossos irmãos e nossos pais. O padrão bíblico para a família é que todos estejam ao redor da mesa. Então vemos um ponto aqui muito negativo da questão da falta de interação. Que, por exemplo, você vai almoçar talvez na sala, a sua irmã na cozinha, a outra pessoa o seu outro irmão, por exemplo, vai estar no quarto, os seus pais talvez estejam à mesa, que geralmente os pais, né, que são os velhos, né, geralmente tem essa ideia de mesa, né, que é um barato estar junto na mesa. Eu lembro que quando eu era garoto, eu tinha alguns primos, algumas primas, e nós íamos para a casa da nossa avó, né, do nosso avô, e é uma mesa que colocavam doces lá e a gente acabava com todos os doces, e era muito doce. Então existia ali uma conexão, porque estavam todos à mesa, contudo que a maioria das vezes que nós comíamos os doces, era tudo, nós os comíamos escondido mesmo, de verdade. Um ficava vigiando, quando alguém via, a gente saía de perto e depois voltava. Então existia aquela conexão, tanto é que nós crescemos juntos, né? Nossos primos, primas, crescemos juntos. Então tem uma conexão, existe uma conexão, porque estávamos todos sentados à mesa, contudo que na época era só nós, né? Então veja que a situação, essa interação, ela é importante. Sem essa interação de estar junto à mesa, e aqui a mesa no sentido literal, de colocar lá a mesa, né? Naquela época era copa, né? Hoje em dia o pessoal coloca a mesa na cozinha, naquela época era copa. Hoje em dia também tem outros lugares também que põe, mas na época nós chamávamos o lugar de copa. Então isso é muito importante. E às vezes até mesmo na igreja, nós também deixamos de construir boas conversas dentro da igreja. Por quê? Porque estamos muito apressados de sair da presença do Senhor, dali da casa do Senhor, para quê? Para ir encontrar o nosso amigo de rede social, que muitas vezes está vivendo a vida dele,
ou a vida dela, né? E nem está online. Então, nós devemos, mais do que nunca, não, mais uma vez, não estou dizendo para você não ter o seu amigo virtual. Não é isso. É você dar valor às pessoas reais, principalmente as pessoas da família, as pessoas da sua igreja, as pessoas próximas de você. Quando as coisas apertam, é para o colo do papai e da mamãe que você vai correr. Então você precisa dar valor a essas pessoas que estão juntas de você. Comunicando com sabedoria. Em Colossenses 4,6 lemos: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Palavras temperadas falam de palavras equilibradas. A palavra nossa, ela precisa ter temperança. Ou seja, você precisa saber falar com uma pessoa e com outra, porque nós somos pessoas diferentes. Então você vai ter um amigo muito engraçado e ele também vai ter um amigo que é sério. Como é que você vai falar com uma pessoa engraçada? De uma forma mais solta, mais alegre. E com aquela pessoa mais séria, você fala exatamente isso, mais sério. Isso é o quê? Temperança. É saber falar com um, saber falar com o outro, por mais que sejam extremos. Então as nossas palavras elas podem trazer vida ou pode também trazer morte. Então que tipo de palavra, que tipo de comunicação que eu estou fazendo? Qual é o meu propósito? Qual é o ponto? As minhas palavras são palavras de paz ou palavras de guerra? Palavra de bênção ou palavra de maldição? O que eu estou fazendo com a minha comunicação? Isso é uma questão muito importante que nós devemos trazer para quê? Porque a minha palavra pode ser tanto trazer alegria ou tristeza. Então eu posso tanto ofender uma pessoa ou optar por não ofender. Então a ironia entra nisso daí. Quando você fala de uma forma irônica, você ofende. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Como nós devemos comunicar com o quê? Com sabedoria, com cautela. Muitas vezes nós ficamos empolgados numa roda de amigos e acabamos falando coisa que nós não devemos. E existe uma diferença em falar muito e falar demais. E muitas pessoas estão falando demais. E qual é a diferença? Falar muito é aquela pessoa que fala toda a vida, que não para de falar. Falar demais é aquela pessoa que fala o que não deveria. E nós hoje, muitas vezes, estamos fazendo exatamente isso, falando o que nós não devemos. Então, nós devemos ter cuidado, cautela, para que nós venhamos falar com sabedoria, para que nossas palavras tragam paz, alegria, harmonia, bênção, edificação e vida para as pessoas que nos ouvem. Resgatando a comunicação saudável com meus pais. Muita gente tenta justificar a falta de diálogo com os pais por vários motivos. Alguns destes motivos são: meus pais me tratam como criança, ou ainda, meus pais não me entendem. Outros dizem: meus pais são ultrapassados. Será que não é o seu caso? Quando nós somos jovens, estamos ali na adolescência, indo para a juventude, geralmente tudo que nós fazemos, tudo que acontece de errado, nós falamos que é o quê? São os nossos pais. Eu fiquei muito tempo fora do Evangelho. E fora do Evangelho eu conheci uma banda chamada Legião Urbana. E eles têm uma música muito curiosa chamada Pais e Filhos, que é um dos maiores sucessos da banda. E lá pelas tantas eles dizem que você diz que seus pais não entendem, mas você não entende os seus pais. E isso traz uma dinâmica muito interessante e curiosa para nós. Por quê? Porque nós falamos que nossos pais não nos entendem, mas na verdade somos nós que não entendemos nossos pais. Porque eles estão muito na nossa frente. Então muitas vezes quando você, por exemplo, quer ir para uma festa e seu pai e sua mãe não deixam, tem aquela velha frase da mãe, né? Que você fala assim: ah, mãe, mas todo mundo está indo para a festa. E a mamãe fala o quê? Exatamente isso, você não é todo mundo. Aí você começa a falar: mas meus pais não me entendem, meus pais me tratam como criança, né? E tantas outras coisas. Meus pais são tudo ultrapassado, tudo antiquado, são velhos, ranzinhos. Não, eles estão cuidando de você. Pode não parecer agora, mas quando você vai crescendo, vai tomando amadurecimento, você vai entendendo que de fato o que seus pais estavam te fazendo era te protegendo do pior. Então, muitas vezes nós temos que ter uma comunicação, nós devemos resgatar essa comunicação saudável com os nossos pais. Nós devemos estar com a alegria com os pais, com uma boa comunicação. Porque muitas vezes, até mesmo na igreja, pessoas que estão na igreja, é uma bênção dentro da igreja, mas o filho ou a filha não fala com o pai, não fala com a mãe. Como isso é possível? Dentro da igreja não se fala, por exemplo, eu conheci uma jovem recentemente que não falava com o pai, ficou acho que uma semana mais ou menos sem falar com o pai é do ministério e ela trabalha também na igreja, uma jovem. Então veja que situação, como isso é possível? Então
devemos ter comunicação com os nossos pais. Com minha família, o resgate da comunicação não deve ser apenas com seus pais, mas com sua família de modo geral. Há jovens na igreja que conversam com todos os membros da congregação, mas não conseguem estabelecer uma única conversa saudável com seu irmão e sua irmã. A família é o nosso maior patrimônio, não é o teu celular. Eu digo que humanamente falando, que é o mais importante que temos é a nossa salvação. Mas aqui na questão humana, a família é o nosso maior patrimônio, não é a sua casa, não é o seu celular. Se porventura você tiver um automóvel, não, um automóvel você não vai ter não, que você não tem idade para ter habilitação. Mas o mais importante é a família. Então nós devemos ter uma comunicação saudável com os nossos pais, né, pai e mãe, mas também devemos ter uma comunicação saudável com o nosso irmão, com a nossa irmã, com o primo, com a prima, com o tio, com a tia, com a avó, com o avô. Se você tiver o prazer de ter, né, com o bisavô, com a bisavó. Todos da família, todos da parentela, nós devemos ter paz com essas pessoas. Ainda que aos Hebreus 12, 14 nos diz, né, tenham paz com todos, se possível, né? Por quê? Porque há pessoas que não vão querer paz com você. Mas mesmo que algum da sua família não queira paz com você, você tem que ter paz com ela. Por quê? Porque você é a luz, você é o sal do mundo. Aliás, você é o sal da terra e luz do mundo. Então você é diferente. Você precisa ganhar como? Com exemplo, falar com sabedoria. Então as pessoas precisam ver quem em você? O Senhor, o Espírito Santo vai te moldar. Então as pessoas precisam olhar para você e ver verdadeiramente essa pessoa é uma pessoa de Deus, porque eu não converso com ela, é meu sobrinho, é meu tio, seja o que for, é meu parente, mas eu não falo com ele, não falo com ela, mas ela sempre fala comigo. Eu não tenho paz com ela, mas ela tem paz comigo. Ela é uma pessoa que me dá exemplo. Então isso faz toda a diferença e é assim que nós vamos continuar ganhando pessoas para Jesus. Com o quê? Com o nosso testemunho, principalmente dentro da família, ali dentro da família parentela, que eu digo também, né? No geral. Com meu Deus. Ao lermos a história de Samuel, vemos que ele ia crescendo e se fazendo agradável para com o Senhor e também com as pessoas ao seu redor. Isso significa que a boa comunicação com as pessoas começa com um bom relacionamento com Deus. Quando você tem um bom relacionamento com Deus, você também possivelmente terá com o seu próximo. Então, como você tem uma boa relação, você é agradável a Deus, você está na presença de Deus, o Senhor vai começar a te moldar. O Espírito Santo vai começar a te transformar. Se você, de repente, é esquentadinho, é esquentadinha, o Espírito Santo vai começar a te moldar. E você vai ver que as coisas são diferentes. E você vai começar a se dar bem com um, depois está se dando bem com o outro. E de repente, você está se dando bem com todo mundo. Por quê? Porque você tem uma relação agradável com Deus. Você foi transformado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo transforma a sua vida. E como você é fruto de uma transformação, as pessoas ao seu redor também verão essa transformação. Você também será um exemplo para todos daquela região onde você mora, onde você estuda e, se porventura, ou também no lugar onde você trabalha. Para concluir, fomos feitos pelas mãos de Deus com a capacidade de dar por Ele, com a capacidade dada por Ele, para nos comunicarmos com as pessoas ao nosso redor. A boa comunicação traz benefícios e bênçãos para todos. Por outro lado, os excessos nas mídias sociais podem prejudicar nossa comunicação em família e também no ambiente da igreja. Que Deus nos ajude a manter uma comunicação saudável com Jesus por meio da oração e também com os nossos semelhantes. Portanto, a comunicação tem essa importância, né, e essa cautela. Ela é muito boa para termos amizade uns para com os outros e para com Deus, né, com os nossos pais, com os nossos familiares, nossos parentes em geral. Mas nós também devemos ter cuidado com o excesso de internet, por exemplo. Quantas horas por dia você fica em rede social? Quantas horas você perde com o seu videogame, com os seus aplicativos de mensagens instantâneas? Você precisa ter cuidado para avaliar. Será que você está se ocupando mais com rede social, com aplicativos, com videogame do que com a sua família? Está se comunicando mais virtualmente do que no real? Então, cuidado. Tenha cuidado, tenha sua rede social, mas vai com calma, vai com cautela.
brinque com seu videogame no momento oportuno, tenha os seus aplicativos de mensagens instantâneas, mas jamais se esqueça, sem comunicação a gente não anda para frente. E a melhor forma de comunicar-se é com Deus, com a nossa família, com os nossos pais, as nossas parentelas, e que nós venhamos ter comunicação para com os outros. Como diz Salmo 133, né? Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Então que nós devemos ter essa união dentro da comunicação, e que a nossa comunicação seja uma fala de vida, uma palavra de paz, uma palavra de edificação, que nós venhamos verdadeiramente usar a nossa comunicação, essa bênção que Deus nos deu para o reino dos céus. Hora da revisão. Número 1. Por que Deus nos criou como seres humanos capazes de nos comunicar? Número 2. Ao nos comunicar, construímos relacionamentos, compartilhamos experiências e conhecemos novas pessoas. E também somos conhecidos por elas. Número 3. Comunicar com sabedoria significa pensar antes de falar. Significa ainda falar com o intuito de edificar a vida do outro. Número 4. A conversa na vertical com o Senhor Jesus também atinge a comunicação horizontal com as pessoas que convivem conosco. Então que nós venhamos ter isso no nosso coração, que nós venhamos verdadeiramente pensar antes de falar, para que nós não venhamos falar com ironia, para que nós não venhamos assim falar de uma forma agressiva, não falar de uma forma ofensiva, que nós venhamos pensar, será que isso vale a pena dizer isso? Será? Não, mas isso é uma verdade, mas será que não vai ser uma verdade que no momento vai ofender a pessoa? Então, o melhor a se fazer, principalmente quando se está com raiva, lembre-se, ficar em silêncio, não responda a palavra. Por quê? Porque você, respondendo no momento de raiva, você vai falar o que não deve e você vai se complicar, e se complicar muito. Lembre-se, por exemplo, que quando um humilhante, não é o seu caso, eu sei, você não é uma pessoa que vai contra a lei, não vai ser presa, né? Mas lembre-se, quando uma pessoa que comete algo ilícito e a polícia chega e prende, o que é a primeira coisa que ele fala? Você tem o direito de permanecer calado. Tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Isso também cabe para nós numa forma espiritual. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Por quê? Porque Jesus falou que nós seremos absolvidos ou culpados por aquilo que nós falamos. Então, da mesma forma que serve para o humilhante, né, serve para o malfeitor, serve também para nós. O que eu estou falando, principalmente no momento de raiva? Será que eu estou aproveitando que eu estou no momento de raiva, eu estou tendo o equilíbrio, né? Estou tendo o domínio próprio, que é fruto do Espírito? Eu tenho um domínio próprio, então eu não vou responder essa ofensa. Está me ofendendo, estou ofendendo alguma pessoa da minha família, mas eu estou com muita raiva. Mas se eu falar, eu posso me complicar ainda mais e deixar e dar uma ocasião para essa pessoa que está me ofendendo ter razão contra mim. E até se for o caso, dependendo do caso, até me leva para um tribunal. E lá eu vou ser preso porque eu estou errado, porque eu falei demais. Eu falei o que eu não devia. Então que nós devemos ter cuidado, vigilância naquilo que nós falamos e que nós devemos falar. Aquilo que edifica para a glória do Senhor. E se falando de falar, que nós devemos falar da palavra e pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!